justo sem amor, nada seria. Você que tem acompanhado nas últimas 2 semanas passadas, nós iniciamos essa série pensando sobre essa frase, o amor. Será que está fora de moda? Será que o amor de fato não pode mais ser encontrado ou cultivado, desenvolvido, onde nós vivemos, no meio em que vivemos? Essa era uma pergunta que perturbava o coração de Renato Russo. Lembrando, pegando como gancho cultural, a lembrança dos 20 anos em que a cultura brasileira, o rock brasileiro, se despediu desse monstro sagrado, não somente do rock, mas da filosofia popular, esse homem que pensava e cantava, conseguia expressar, através das suas músicas, a revolta, a preocupação, ou até mesmo a paixão de tantos brasileiros. Lá nos anos 80, mas que com o passar dos últimos anos, últimos 20 anos pelo menos, continua impactando gerações com a sua obra, com o seu trabalho. Eu sou suspeito de falar sobre isso porque eu me incluo no meio desses fãs, esses que desde a infância ouviam Legião Urbana e que foram levados a uma reflexão mais profunda sobre a situação do nosso país, até mesmo sobre a situação do coração humano, de tudo aquilo que nós carregamos aqui dentro. E amor era um dos temas que Renato Russo mais trabalhava nas suas canções. Lembrando um pouquinho a introdução que nós já vimos nas últimas 2 mensagens, Renato Manfredini Júnior, nascido em 1960, falecido em 96. Ele que nasceu lá no Rio de Janeiro, no dia 27 de março de 60. Filho de um funcionário público, viveu 2 anos nos Estados Unidos por conta de uma transferência profissional de seu pai. As influências adquiridas naquele lugar foram determinantes em sua futura carreira de músico. No Brasil, Renato Russo, já adolescente, criou a banda Aborto Elétrico, que continha fortes traços da música punk. Depois, juntou-se a Marcelo Bonfá, Eduardo Paraná e Paulo Guimarães e formou a banda Legião Urbana. Uma pessoa de poucos amigos, Renato passava mais tempo na frente dos livros, desde os 5 anos, e do piano, desde os 4 anos. Talvez por isso, ele conseguia traduzir tão bem sentimentos em palavras. Renato ficou conhecido como uma pessoa intensa, impulsiva e genial, cheia de altos e baixos, podendo ser cortês ou atroz, dependendo do dia. Mas, como muitos músicos ou muitos astros do rock, Renato foi atormentado por fantasmas como drogas, bebidas e depressão. Amor generoso. Esse é o tema que nós vamos meditar essa noite. Nós já vimos o amor sacrificial aqui com o Tiago. Semana passada, o Felipe nos trouxe uma reflexão sobre o amor outro-centrado. E hoje, nós vamos pensar no amor generoso. Vamos tentar encontrar esse conceito de amor generoso na obra, no pensamento de Renato Russo. Frases como essa: quando se aprende a amar, o mundo passa a ser seu. É uma das frases, pedacinho de uma das canções do Renato, que nos faz entender a visão que esse artista tinha a respeito do amor. Um amor que abre portas aonde quer que você esteja. Se você aprender a amar, não haverão barreiras nesse mundo que impeçam você de ir para frente, você de caminhar, você de se conectar a outras pessoas. Uma outra frase clássica, essa aqui, eu acho que se fosse para eu apagar essa frase e pedir para todo mundo responder, eu acho que todo mundo saberia, né? É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Porque se você parar para pensar, na verdade, não há. Trecho da canção Pais e Filhos, uma das canções mais reproduzidas do Legião Urbana em nossa nação. E essa última frase é muito legal. Não preciso de modelos, não preciso de heróis, eu tenho meus amigos. Amor generoso. Renato entendia que o que ele precisava para ser feliz, que a inspiração que ele precisava para levantar da sua cama, muitas vezes e enfrentar a sua depressão,
e tantas outras limitações que ele tinha como ser humano normal, eram as pessoas que estavam à sua volta. As pessoas que ele amava e que o amavam também, como sua mãe, como seus amigos, membros da banda Legião Urbana. Muito interessante o quanto que o Renato valorizava os poucos, mas verdadeiros amigos que ele cultivou ao longo da sua vida. E isso foi expresso em uma reportagem da revista Rolling Stone, onde o Dado Villa-Lobos e o Marcelo Bonfá deram ali falaram um pouquinho a respeito do seu relacionamento com o Renato Russo. E nas palavras do Marcelo Bonfá, ele diz o seguinte: a obra de Renato Russo permanece forte como mito alimentado em torno da figura dele, um homem de temperamento ansioso e humores oscilantes. Mas ele era também, e sobretudo, um ser humano generoso, inteligente ao extremo e com sensibilidade à flor da pele. Para mim, diz Marcelo Bonfá, era como se Renato fosse um irmão mais velho. Ele era agregador, no sentido de realizar ideias em comunidade. Renato era inteligente, perspicaz, um grande sedutor. As ideias e o discurso dele eram incríveis. Ele era catalisador, fazia com que as pessoas pensassem e produzissem mais. Palavras de quem conviveu nos altos e baixos de Renato Russo. Para Marcelo Bonfá, para os seus amigos, Renato era essa pessoa que tinha essa capacidade, essa qualidade especial de otimizar as qualidades daqueles que estavam à sua volta. Renato não queria crescer sozinho. Renato queria que aqueles que estavam à volta dele crescessem junto com ele. Eu vou colocar um outro vídeo que vai falar um pouco do que a mídia tem dito a respeito desse ícone que foi Renato Russo. Inquieto, temperamental, um poeta que viveu intensamente, há exatos 20 anos morria Renato Russo, um dos maiores compositores da música brasileira. O líder da banda Legião Urbana deixou uma obra que, mesmo depois de tanto tempo, parece ter sido composta hoje. Essa é pra você e pra todos aqui que gostam de boa música. Boa noite. You'll never know just how much I miss you. Desde pequenininho ele lia muito, ele leu todos os pensadores, ele sabia tudo, ele era uma caixinha de saber. Todos os dias quando acordo, não tenho mais o tempo que passou. Renato Russo foi porta-voz de uma geração. Sempre precisei de um pouco de atenção. Acho que não sei quem sou, só sei do que não gosto. Poeta de letras provocantes. E eu gosto de meninos e meninas. Um trovador solitário. Hoje a noite não tem lua, eu estou sem ela. Caio e Yandria eram bebês quando Renato Russo morreu. Eu escuto até hoje, me emociono até hoje. Eu arrepio até hoje de ouvir Legião. Uma menina me ensinou quase tudo que eu sei. A mãe de Renato viu Juscelino Kubitschek anunciar a nova capital e sentiu que seria um bom lugar para criar os filhos. Quando ele tinha 13 anos, a família se mudou para cá. O que Dona Carminha certamente não imaginava é que debaixo dos blocos da quadra 303 da Asa Sul, Renato conheceria uma turma de amigos para a vida toda. E que a música que começou aqui como brincadeira se tornaria hino para um país inteiro. Será só imaginação? Eu acho que ele levantou uma bandeira, ele foi muito corajoso, né? Porque foi na época mesmo da repressão. Eu acho sempre importante lembrar, eu pelo menos eu gosto sempre de me lembrar, que hoje a situação pode estar difícil pra caramba, mas a gente tem uma coisa muito preciosa, que é liberdade. O Brasil é o país do futuro. Inspirado no movimento punk, Renato formou a banda Aborto Elétrico. Veraneio vascaína vem dobrando a esquina.
Uma briga com um dos integrantes desfez o grupo. Já a Legião Urbana começou em 1982 a colecionar números grandiosos, 25 milhões de discos vendidos e muitos sucessos. Um dia pretendo tentar descobrir por que é mais forte quem sabe mentir. A canção Faroeste Caboclo virou filme. Não tinha medo, tal João de Santo Cristo, era o que todos diziam quando ele se perdeu. A biografia do compositor também, ambos sucessos de bilheteria. O amigo Felipe Seabra, guitarrista da Plebe Rude, lembra a tensão de cantar a liberdade em plena ditadura. Enquanto que, sei lá, no Rio de Janeiro estava rolando o rock no wave, mais alegre, né, o famoso rock de bermuda. Aqui em Brasília, a gente, para tocar numa lanchonete, para apanhar da polícia, a gente tinha que acabar mandar músicas para censura, assim. No documentário Rock Brasília, Era de Ouro, Vladimir Carvalho retrata o período em que a música da capital ajudou a definir a personalidade dos jovens brasileiros. O documentarista diz que Renato era referência para as bandas contemporâneas e não economiza nos elogios. Ele não era um letrista, ele era um poeta. Venha, o amor tem sempre a porta aberta. Capaz de fazer letras excepcionais como fez. Sonhos vêm, sonhos vão, o resto é imperfeito. Em uma das entrevistas, Renato se mostra indignado com a situação do país. Cada dia que passa, você vai descobrindo que a situação é pior do que você podia imaginar. Se falasse a mesma coisa nos dias de hoje, não é que ainda faria sentido? Se você pegar todas as músicas da Legião, se você olhar o cenário que elas foram feitas e o cenário de hoje, elas são vivas ainda, até hoje, são atuais. A banda paulista República é uma das convidadas para um tributo que marca os 20 anos de morte de Renato. O projeto do filho do poeta reúne um legado deixado por Renato Russo. And I love you, and I miss you now. O diagnóstico de AIDS foi mantido em segredo. Alguns amigos sabiam, em casa, só o pai. Me desperte levantar. É triste, cara, sabe? Um artista daquele nível, né? Desapareceu, sabe? E ele apressou esse caminho. Mas também na época, né, o diagnóstico era quase um decreto de morte. Foi pela TV, no dia em que Renato morreu, que a dona Carminha soube que o filho tinha o vírus HIV. A notícia da morte foi devastadora. Quando acontece, é uma sensação que eu acho que só outra mãe pode descrever, né? É uma coisa absurda. Me disseram que você estava chorando. Te amo, te amo, te amo. Valeu. Você me deixou de cabeça branca, mas no fim deu certo. Obrigada, obrigada. É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Porque se você parar pra pensar, na verdade não há. Outra coisa que pode dar uma medida da importância do Renato Russo para a música brasileira, para o rock brasileiro, é uma frase de Herbert Viana durante um show de Paralamas, em que eles tocam Que País é Esse? E ele se refere à Legião Urbana como a maior banda de rock que esse país já teve. Eu acho que é verdade, e o reconhecimento disso por Herbert Viana, acho que diz muito sobre o que foi Legião e o que será sempre para nossa música Renato Russo. Banda, 20 anos sem Renato Russo. A Ellen conversou com o companheiro de banda, né, o Marcelo Bonfá, o baterista. O que rolou nessa conversa, Ellen? Foi uma conversa muito agradável que a gente teve ontem, estava fechando a matéria do Jornal da Manhã. E aí, enfim, ele conta como ele chegou na Legião, como foi a trajetória dos dois, mas eu acho que tem um trechinho dessa conversa que vale a pena a gente destacar aqui para o nosso Morning Squad,
que é quando ele fala sobre a personalidade do Renato Russo. A gente sempre ouve o lado controverso dessa personalidade, né? Ele no palco que não tinha papas na língua, xingava o público se tivesse que xingar, né? E tudo mais, né? E ele confirma isso, né? Mas também fala de um Renato que era generoso, também fala de um Renato que tinha uma boa relação ali com a banda, então vamos ouvi-lo aí. A gente tinha uma relação meio irmão mais velho, assim, sabe? E um cara muito culto. O Renato tinha uma personalidade conturbada, né? Tem que ser dito isso. Ele alternava muito, até por causa de algumas fraquezas que ele tinha com álcool, com outro tipo de drogas e tal, e outras coisas, assim. O fato que ele também, eu acredito muito nessa coisa astrológica, ele era do signo de Áries, né? Isso no zodíaco é tido como um signo novo, né? Associado à personalidade de uma criança até, né? Então, assim, ele era como se uma criança, sabe? Tipo assim, realmente fala o que pensa, fala tudo mesmo. Eu achei sensacional essa comparação que o Bonfá faz, né? De um ariano infantil, quer dizer que fala tudo impulsivamente, sem medir o que vai falar. E são as lembranças que o Renato deixa aí, segundo Marcelo Bonfá, que é baterista da Legião Urbana, na conversa que a gente teve ontem. E tem um amigo meu, o Paulinho Marchetti, lançou um livro, A Turma da Colina, muito interessante para conhecer o trabalho, essa cena brasiliense, o surgimento dela, o embrião dessa cena. E ali vários depoimentos de pessoas dão conta mesmo que o Renato tinha essa personalidade. Era um cara intempestivo, era um cara meio bipolar, assim, um gênio, né? Porque tinha um conhecimento cultural muito grande, mas carregava uma ingenuidade de menino, que talvez seja isso que o Bonfá traduz como um bom ariano, né? Traduz como um bom ariano, tá? Um cara ingênuo, um cara sensível, extremamente sensível, e que tinha seus rompantes também de fúria e de ira ali, né? E o Bonfá é uma tradução muito interessante, que ele diz o seguinte: o Renato, na opinião do Bonfá, é uma das grandes figuras da redemocratização do Brasil, porque ele traduz como ninguém aquela geração que vem ali, filha da ditadura, né, achando que há uma revolução, uma liberação, mas ao mesmo tempo com uma angústia existencial imensa, né? Exatamente, uma angústia muito grande. Pois é, Renato Russo, essa figura descrita pelos seus amigos como alguém que cultivou um amor generoso. Deixou a sua marca na história como artista, como pessoa, como cidadão brasileiro, mas à luz do Evangelho, o quanto será que nós somos capazes de experimentar a generosidade do amor? Que amor é esse? Que amor que, de fato, pode fazer parte das nossas vidas e nosso dia a dia, a ponto de transformar a realidade da onde nós vivemos. É possível isso? À luz das Escrituras, nós vemos o seguinte. Preste atenção nesse texto, que é um texto um pouco chocante. Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente, mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. Se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem lhe pede, e não volte as costas àquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. Vocês ouviram o que foi dito? Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus, porque Ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Uau! Palavras do Mestre dos Mestres, do Senhor Jesus Cristo. Um pedacinho do seu ensino a respeito de generosidade
generosidade que brota de um coração cheio de amor. Mas antes da gente se aprofundar nesse texto, eu já imagino que você esteja aí em crise. O que é isso? Esse conceito é muito alto. Ok, nós vamos voltar daqui a pouco para o texto. Vamos pensar um pouquinho primeiro no que não é amor generoso. E quando pensamos no que não é amor generoso, eu quero primeiro pensar com vocês a respeito da posição da religião, a posição dos religiosos a respeito do que não é amor generoso. Na verdade, aquilo que parece ser para os religiosos, mas na verdade não é. Por exemplo, a briga, a guerra pela verdade. Religiosos professando um amor por sua fé. Religiosos, independente do viés, professando um amor profundo pelas verdades centrais da sua fé, são capazes de desprezar, de maltratar, de ofender qualquer pessoa que vá na contramão da sua religião. Nós temos visto isso na mídia brasileira. Aliás, houve uma época no Brasil, caso você nunca tenha ouvido falar sobre isso, em que, dependendo da religião que fosse professada em praça pública, você era morto. Isso aconteceu aqui no Brasil. Dependendo da religião que você professasse, a sua família era perseguida, seus bens eram caçados, o seu templo religioso ou a sua casa era demolida. Isso aconteceu aqui no Brasil, principalmente no Nordeste. Mas mesmo aqui no interior de São Paulo, quantas famílias de presbiterianos independentes foram caçados na cidade de Iepê? Quem é da IPI conhece essa história. Judeus foram mortos nas praias brasileiras. Em nome do amor a uma fé, a uma religião. Qualquer pessoa que dissesse o contrário, por exemplo, quem cultivava, no início do Brasil colônia, quem cultivava um culto afro, era proibido. Não havia liberdade de expressão na nossa terra. E hoje há, entre aspas, né? A gente se tolera. Isso não é amor generoso. Não é amor generoso a avareza eclesiástica. Isso aqui é um tapa principalmente para evangélicos. Eu preciso me colocar no meio desse grupo aqui. Quanto dinheiro tem sido arrecadado em nome da promoção de uma fé, da promoção de uma visão religiosa? Milhões de reais, dólares, euros, têm sido angariados, têm sido ajuntados, têm sido extorquidos, por pessoas que dizem amar ao próximo como a si mesmo. Essas mesmas pessoas não são capazes, pensando especialmente em líderes religiosos, eles são capazes de tirar até o último centavo que você traz no seu bolso, mas eles não são capazes de se organizar para pagar uma conta sua, caso você tenha dívidas. Não são capazes de pagar um tratamento, caso a sua família tenha algum problema de saúde. Pelo contrário. Eles vão orar, e se não acontecer a cura, a culpa é tua, você que não teve fé. O problema é teu. Isso não é amor generoso. Não é amor generoso também as barganhas que são feitas com Deus. Por mim e por você. Que cultivamos algum tipo de religiosidade, talvez desde a infância, aonde realmente acreditamos que se fizermos algo de bom, lá diante de Deus, talvez tendo a parceria de São Pedro, existe ali uma balança celestial, aonde as minhas boas obras, as suas boas obras vão ser colocadas de um lado, e os nossos pecados são tão pequenos, vão ficar do outro lado da balança, e é lógico que as minhas boas obras e as suas vão pesar mais. Conversa fiada. Mito gospel. Isso não vai acontecer. Mas ainda isso é cultivado, é fomentado na religiosidade, principalmente evangélica.
E se nós temos essa relação de barganha com Deus, com o próximo nem se fala. Se eu só quero dar na igreja, e é isso que tem motivado muitas pessoas a entrar em movimentos como a teologia da prosperidade, onde existe sim corrupção da parte da liderança, mas existe muita ganância da parte do povo, que quer ir para a igreja e trocar uma oferta por uma volta de 10 vezes, 100 vezes mais. E repito, a relação com o próximo não é diferente. Só queremos ajudar aqueles que amanhã vão se lembrar de nós. Aqueles que amanhã vão estender a mão para nós. E eu já ouvi algo muito engraçado, que você tem que ajudar alguém com mais poder aquisitivo do que você. Porque amanhã essa pessoa vai ter condições de te elevar ao status dela. Mentira. Eu não vou falar que é mentira do diabo. Toda mentira vem dele. Mas essa mentira é nossa mesmo. A gente tem usado essa mentira na religião. Mas não são só os religiosos que têm problema com o amor e a generosidade. Quem não tem religião, quem fica do outro lado tacando pedra nas igrejas, também tem problema. Porque eu quero estabelecer desde já que o problema não está dentro da religião ou fora da religião. O problema está dentro de mim. O problema está dentro de você. O problema é do ser humano, com religião ou sem religião. Mas nós apenas destacamos algumas marcas só para sermos um pouco mais didáticos. Por exemplo, no caso do não religioso, mesmo que ele não queira assumir um compromisso definido como a religião, muita gente por aí cultiva algum tipo de espiritualidade. E acredita que no final haverá também uma balança cósmica, aonde o que ele faz ou deixa de fazer vai ser pesado, para que ele receba porque merece, porque é um cara legal, para que ele mereça ou uma reencarnação, ou uma elevação espiritual, e por aí vai. Pessoas que são capazes de encabeçar campanhas de nível internacional, com o propósito de ter um peso na sua vida espiritual, mesmo que não seja religiosa. Essas pessoas também olham para o próximo, olham para a pessoa que está do seu lado e pensam 2 vezes antes de estender a mão. Pensam 2 vezes antes de ajudar alguém. Você já deve ter ouvido algum colega teu, algum vizinho seu, algum parente seu, que quando mostra alguma campanha financeira na televisão, ele fala: eu não vou doar para Criança Esperança, não. Eu não sou tonto. Sabe-se lá onde vai parar esse dinheiro. Tudo bem, muitas instituições têm demonstrado serem reprovadas no auxílio, na ajuda beneficente. Mas essas mesmas pessoas que não põem a mão no seu bolso para ajudar quem está do outro lado do Brasil, também não ajudam nem o seu vizinho. Também não são capazes de mover uma palha pela sua própria cidade. Essa semana eu ouvi uma frase muito interessante de um sociólogo carioca, onde ele chegou à seguinte conclusão: não existe mais sociedade. É verdade. Ele chegou a essa conclusão: olha, pelo menos no Brasil não existe mais sociedade, só existem famílias. Porque eu estou preocupado com o que acontece na minha casa, na casa do meu vizinho, eu quero que exploda. Esse sociólogo ele observou o seguinte: eu estou mais preocupado se os meus filhos vão ter boa educação. Essa preocupação me leva a levar os meus filhos a uma escola particular. Nada contra. Mas eu não estou preocupado em lutar para que o ensino público beneficie a todos. Eu estou preocupado se a minha casa está bem servida. Eu não estou preocupado se o hospital de Ourinhos está atendendo bem. Upa! Ui. Você acha? Ah, quem caiu no UPA, né, Aline? Eu não queria citar o seu nome. Aline, de novo. Mas eu não quero saber o que vai acontecer no UPA. O importante é que eu estou pagando o meu plano de saúde. Minha família vai estar bem assessorada. De acordo com esse sociólogo, só existe família no Brasil.
E cada um tem a sua. E se você não tem família, melhor ainda, você só tem que se preocupar com você mesmo. Se ame e seja generoso com os seus próprios sonhos e planos. Isso acontece com quem tem religião, com quem não tem religião, acontece muito. E o status do ego? Quantas pessoas, independente de terem religião ou não, têm se autopromovido através de ações que aparentemente beneficiam a população, beneficiam uma camada carente da sociedade. E aí você vê o logo de grandes empresas sendo destacado, personalidades da música, do cinema, do teatro, tendo seu nome levado na frente de instituições que ajudam, que beneficiam. E muitas vezes o que está por trás é o cultivo do status. Eu quero aparecer. Nem que for do lado daquela pessoa que eu não gosto, que está fedendo, que está passando fome, que não faz parte do meu núcleo de relacionamentos, eu vou bater uma foto com ela, só para aparecer na primeira capa do jornal. Depois, tchau e benção. Isso, definitivamente, não é amor generoso. E agora eu quero pensar com vocês, por que o Evangelho é diferente? Por que o Evangelho é generoso? Sabe, o Evangelho não é uma lição de perfeccionismo. O Evangelho é a apresentação de uma pessoa, Jesus, cujo amor pela humanidade é muito generoso. Quando nós falamos do Evangelho, nós não estamos falando de tradição religiosa. Nós não estamos falando de cristandade ou mesmo cristianismo. Nós estamos falando de alguém que você pode se relacionar pessoalmente. E que quer se relacionar não apenas com você individualmente, mas quer se relacionar com um povo. Ele morreu pela humanidade e ele tem reunido um povo. E esse povo tem experimentado o seu amor, extremamente generoso. O Evangelho é diferente, porque o Evangelho é uma pessoa, e essa pessoa é Jesus. Aquele texto que nós lemos de Mateus capítulo 5, eu não vou ler aquele texto de novo, porque eu percebi que muita gente travou enquanto eu estava lendo aquele texto. Eu travo. E aliás, é esse o propósito. Eu gosto muito do comentário de um teólogo chamado Luiz Saião, a respeito desse texto. Lembra? Mateus capítulo 5, se te baterem numa face, oferece a outra. Se te chamarem para andar uma milha, ande duas. Se alguém te processar para roubar a sua túnica, dá também a capa. Ame seus inimigos. Gente, aquele capítulo de Mateus não é para você olhar e usar ele como uma régua para a sua espiritualidade pessoal. Não é para você olhar para Mateus capítulo 5 e pensar, bem, esse ponto está positivo, esse aqui eu estou mais ou menos, aquele lá, semana que vem eu vou desenvolver. Não. É para você olhar para aquele capítulo e se sentir mal. É para você olhar para aquele capítulo e falar, uau, eu não sou nada. Eu olho para aquele capítulo e me sinto no pó. Mas ao mesmo tempo que aquele capítulo revela, aponta o quanto nós somos quebrados pelo pecado, aquele mesmo capítulo aponta para o caráter perfeito de Cristo. Eu preciso que você veja além dos seus próprios defeitos essa noite e olhe para Jesus, do capítulo 5 do Evangelho de Mateus, porque cada um daqueles itens Jesus cumpriu cabalmente. Ele viveu na íntegra. E por causa disso, por causa da sua vida perfeita, por causa do seu amor generoso, é que hoje nós estamos aqui, nessa noite, indo muito além do que o pensamento de Renato Russo, indo muito além do que a nossa cultura, a nossa intelectualidade pode conceber a respeito do amor. O verdadeiro amor está em Jesus. Só Ele pode revelar esse amor para nós. A humanidade precisa urgentemente conhecer o Evangelho. A humanidade precisa conhecer esse Jesus. Mas o que é o Evangelho? Rapidamente. Nós também chamamos o Evangelho de mega narrativa.
Porque quando nós pensamos no Evangelho, nós estamos pensando na história da criação. Desde lá, da eternidade, aonde um dia Deus decidiu criar esse mundo. A história do Evangelho começa lá. Começa no primeiro dia da criação. Porque antes desse primeiro dia, Pai, Filho e Espírito Santo, eles cultivavam um amor generoso entre si e era suficiente. O Pai para o Filho, o Filho para o Pai, o Pai para o Espírito para o Filho. Na Santíssima Trindade, nós cremos que há amor suficiente. Deus não precisava de cachoeira, de pedra, de onça, de animais. Deus não precisava do ser humano para nada. Deus é autossuficiente. Mas por generosidade, Ele decidiu criar um mundo onde nós podemos nos servir de tudo. Porque eu preciso do ar, eu preciso da água, eu preciso de tudo que está aqui. E tudo isso Deus nos deu de graça. Para o primeiro casal, lá na criação. Imagina, sem cobrar condomínio, Deus não cobrava água, luz, telefone. Deus não precisava estabelecer um sistema de segurança, porque tudo contribuía para o bem de Adão e Eva. E deveria contribuir também para a posteridade. Mas, infelizmente, nós pecamos. E com o pecado, aquela conexão que havia entre Deus e a humanidade, entre Deus e a sua criação, essa conexão foi quebrada. O homem toma a iniciativa de se privar da generosidade e do amor de Deus. Fomos nós que jogamos tudo isso para trás. Tomando a iniciativa de vivermos independentes de Deus. Quando o nosso representante, Adão, fez isso. Ele era como a Dilma. Você consegue imaginar? Coloca agora na sua mente a seguinte imagem. Adão de um lado e a Dilma do outro. Consegue imaginar? Por que eu estou falando da Dilma? Porque a Dilma, até algum tempo atrás, era a nossa representante federal. Os atos daquela mulher, um ato, qualquer ato dela, como representante federal, repercutiam sobre toda a nossa nação. Uma mulher. Se ela escrevesse uma carta para o mundo árabe, ofendendo o mundo árabe, ia cair uma bomba só na casa dela, correto? Ah, tá, não mesmo. Porque ela é representante de todo o nosso país. Assim, a Bíblia ensina que era Adão, ele representava toda a raça humana. Os atos daquele homem, o que ele tomasse naquele momento, repercutiriam, e de fato repercutem, sobre toda a humanidade. Ele decidiu viver longe de Deus. A partir daquele momento, todos que nascem em Adão, nascem afastados de Deus. Deus estabeleceu essa ordem, para que por meio de um homem, nós vivêssemos então no pecado. Sim, e aí começa uma história, de Adão até um homem chamado Abraão. Porque ali, Deus, de um modo especial, começa a agir, separando aquele homem, chamando aquele homem, para por meio daquele homem, Abraão, criar um povo. Povo que nós conhecemos como povo de Israel. E por meio daquele povo, viria um segundo Adão. A Bíblia chama Jesus de segundo Adão. Porque assim como aqueles que estavam ligados ao primeiro Adão, estão debaixo das consequências do ato daquele primeiro homem, aqueles que estão ligados a Jesus, um único homem, o seu único ato de justiça, repercute sobre todo o seu povo, sobre todos aqueles que estão ligados a Ele, sobre todos aqueles que creem na sua morte, na morte da cruz. É importante nós entendermos isso. Porque quando nós falamos da morte na cruz, veja, nós não estamos falando que Jesus ele foi um exemplo de martírio. E quantas pessoas hoje choram quando assistem filmes sobre a morte de Jesus, quando pensam sobre isso, até mesmo quando leem a Bíblia falando sobre a morte de Jesus, se emocionam. Mas de fato não entendem que ali há um problema jurídico, há um problema legal, há um problema forense. O pecado, no conceito do brasileiro, é um deslize.
O pecado, no conceito popular brasileiro, é alguma coisa de errado que você faz, como enfiar o dedo no bolo no meio de uma festa de aniversário, como pegar algumas moedas no fundo da bolsa da sua mãe, e aí nós vamos evoluindo. Como ter uma namoradinha por volta dos 13 anos de idade, mas ter mais 4 ficantes. Ah, época difícil, viu? Me veio algumas coisas na memória agora, não é digno de ser nomeado agora. Mas a gente se limita a isso. A gente acha que pecado são deslizes que nós cometemos, alguns até mais graves, como tirar a vida de alguém, e por aí vai. Mas a Bíblia apresenta que o pecado, ele é a quebra da lei de Deus. E quebrar a lei é cometer um crime. Melhor definição nos nossos dias para pecado. Portanto, se esse conceito, que parece muito religioso para você ser um pecador, já não faz muito sentido, considere-se então um criminoso diante de Deus. Porque a Bíblia diz que Deus é o juiz do universo. E esse juiz, ele não pode se corromper. Não dá para pagar propina para esse juiz. E ele não deixa nenhum crime impune. Por isso que Jesus tem que morrer. A palavra de Deus diz que o modo de pagar pelos crimes / pecados é com a morte. Essa é a punição para o pecado, qualquer pecado. Só tem um jeito de pagar por esse crime: morrendo, estar separado de Deus para sempre. E é exatamente por isso que Jesus morre pelo seu povo. Ele assume o lugar de criminosos e recebe a punição do justo juiz na sua própria vida. Mas lembre-se, ele levou uma vida perfeita, de amor generoso, por isso nem mesmo a morte poderia retê-lo. Ao terceiro dia, ele ressuscita, ele vence a própria morte. Então na cruz acontece essa substituição. Os meus crimes, os seus crimes, são pagos por Jesus na cruz. E a justiça dele, a inocência dele, é colocado na nossa conta. Perante o juiz do universo, aqueles que estão ligados a Jesus não têm mais que se preocupar com os crimes que cometeram. Foram absolvidos quando o martelo do juiz foi batido na cruz do Calvário e a sentença foi definida. Ali Jesus foi condenado, mas aqueles que têm fé nele foram libertados, liberados, inocentados. E a partir então da morte, ressurreição e da subida de Jesus aos céus, começa a história desse povo, que no Antigo Testamento era Israel, agora chamamos de igreja. É o mesmo povo, só mudou um pouco o formato. No Antigo Testamento era uma nação, agora homens, mulheres de toda tribo, língua, raça e nação, que acreditarem na cruz, vivenciam o amor e a liberdade de Cristo hoje, e esperam o dia que Jesus voltará, o último dia, onde Ele vai estabelecer o seu reino nessa terra, novos céus e nova terra, para cumprir aquela oração cristã tão famosa: venha o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra, como é aí no céu. Nós não vemos a hora desse dia chegar. Está chegando. Esse é o Evangelho. A humanidade precisa saber. Nossos vizinhos precisam saber disso. O maior exemplo de amor generoso, então, está em Deus, revelado na pessoa de Jesus Cristo, porque da criação até a cruz, Deus revela o seu amor generoso através de Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo voltar para restabelecer, ou melhor, estabelecer o seu reino, finalmente refletiremos a perfeição do seu amor. Dá para imaginar isso? Um dia, a palavra de Deus nos garante que o rei voltará, e a partir daquele dia, da volta de Jesus, não haverá mais falta de generosidade, não haverá mais nada contrário ao amor, como o ódio, como a morte, como o sofrimento. Tudo isso vai se acabar. Ele conquistou o direito de estabelecer esse reino quando morreu na cruz,
e ressuscitou para provar que tem poder. Se ele venceu a morte, ele vence tudo. E ele está voltando para vencer todos os seus inimigos e estabelecer novos céus e nova terra de paz e amor eternos. Mas hoje, nós olhamos lá para a criação, olhamos rapidamente também para a volta de Jesus e o fim de toda essa era e o começo de uma nova. Mas hoje, pela fé na divindade de Jesus, na sua morte em nosso lugar, já desfrutamos de seu amor e também compartilhamos com os nossos semelhantes. Esse desafio é para hoje. Se você olha para trás e crê no Deus que começou essa história, olha para frente e crê no Deus que vai concluir essa história, então hoje a nossa vida pode ser diferente. Hoje a graça desse Deus, o Espírito desse Deus, o Evangelho desse Deus está à nossa disposição. Generosamente. Generosamente. Transformando então um pensamento em ação. Viva intensamente o amor de Jesus, cultivando uma fé exclusiva nele, só em Jesus e em sua morte e ressurreição. Compartilhe esse amor generosamente com todos à sua volta, anunciando e vivendo o Evangelho. Gente, isso aqui é muito importante. Se nós pensamos como discípulos de Jesus, é só para quem é discípulo de Jesus. Nem para quem quer ser religioso, para quem não quer ter religião nenhuma. Para quem quer viver com essa pessoa chamada Jesus. É possível compartilhar esse amor. Há muitas coisas que você pode fazer em nome desse amor. Você pode doar tantas coisas para as pessoas que estão à sua volta, de um modo generoso. Mas se você não doar, não compartilhar do Evangelho, você não vai estar de fato vivendo esse amor. Esse Evangelho que é uma pessoa de quem falamos e com quem vivemos. Falamos e vivemos, discurso e prática, não só prática. É interessante isso. Já de muito tempo, nós temos ouvido uma frase, tanto no meio religioso como no meio secular. Não sei se você já ouviu essa frase. Pregue o Evangelho, se necessário, com palavras. Pregue o Evangelho, se necessário, com palavras. Essa frase ela faz tanto sentido como você dizer: alimente uma pessoa que está com fome, se necessário, com comida. Faz sentido para você? Pregar o Evangelho é pregar mesmo. Você precisa falar. Essa mensagem tem poder para transformar vidas. Agora, quando você vive essa mensagem, as suas palavras têm credibilidade. Quando as pessoas veem o teu exemplo, aí elas vão parar para te ouvir. Mas o teu exemplo não vai salvar ninguém. Jesus deve ser apresentado como a palavra de Deus o apresenta. Comece hoje. Nós já ouvimos o poeta: como se não houvesse amanhã. Nesse ponto, parabéns para Renato Russo. Como se não houvesse amanhã. Ame hoje. Compartilhe do Evangelho hoje. Reconheça quem é Jesus hoje. Porque se você parar para pensar, na verdade, o que será do amanhã? Não está no nosso controle. Mas hoje é o presente que Deus te dá, a oportunidade que Deus te dá de viver esse amor generoso. Nós vamos orar mais uma vez. Eu quero convidar a todos a fechar os seus olhos, enquanto nós vamos executar a última canção. Feche seus olhos mais uma vez. Eu me conheço mais, olhando pra você, eu vou descobrindo quem sou. E penso agora no que você vê, o que me diz de mim, o que eu não reconheço. Sem você eu não me enxergo bem, não.
se vivo a vida sem querer saber de mais ninguém. Pois não há bom proveito nos dias aqui, quando o coração anda distante, triste, frio e sem amar. Em você eu tenho o que falta em mim.